Olá, gente, sejam bem-vindos ao Jornada da Mente. Hoje vamos começar o nosso encontro com um tema muito especial, que é a colaboração escola-família, caminhos e desafios. Um assunto que é pouco discutido, mas que hoje estaremos dando vida no nosso podcast. Eu sou a Ana Beatriz e estarei falando junto das minhas convidadas, Carla Naila e Suzane Raíssa. A nossa discussão de hoje vai estar baseada no artigo da Ana Costa Polônia e Maria Auxiliadora Dessen, as duas graduadas em psicologia, as duas graduadas em psicologia. O artigo ele vai chamar Em Busca de uma Compreensão das Relações entre Família e Escola, que vai tratar das relações entre essas duas esferas sociais e sua importância para a educação e desenvolvimento humano. A gente vai buscar trazer reflexões sobre o envolvimento família e escola e seus benefícios e implicações na vida social dos alunos. A gente sabe que a relação entre família e escola é importante, mas que tipo de impacto ela tem, de fato, na vida dos estudantes? O que vocês acham? Oi, pessoal, prazer, eu me chamo Carla Naila. E, de fato, a relação entre família e ambiente escolar é um tema super importante que merece muita atenção. Para começar a discussão, vale refletir sobre como essa parceria entre família e escola tem sido construída. O artigo ele destaca justamente ali a ausência de estratégias bem definidas que realmente promovam uma aproximação no dia a dia das crianças. Ainda faltam, sim, muitas pesquisas mais aprofundadas que tragam soluções práticas e eficazes para esse desafio. No entanto, as autoras elas reforçam durante o artigo a importância ali de uma integração mais efetiva entre família e escola. Elas mostram que quando esses dois ambientes caminham juntos, o impacto no desenvolvimento da criança é muito mais positivo. Por outro lado, quando essa parceria é frágil ou até mesmo inexistente, isso pode acabar comprometendo tanto o desempenho escolar quanto o bem-estar do aluno. Sim, e isso é um ponto que a gente precisa falar mais. Não adianta só cobrar envolvimento da família ou da escola se não vai existir estratégias claras para que essa aproximação ela possa acontecer. E aí a gente pode destacar um ponto muito interessante. A escola não é só um lugar de conteúdo, de tarefa e prova. É um ambiente onde a criança ela vai aprender muito sobre si mesma e sobre o mundo, em espaços formais e informais, como no recreio, nas discussões e nas atividades em grupo. Com certeza. Oi, gente, antes de tudo, eu sou a Suzane e eu tô super feliz de estar aqui para ter esse papo com vocês. Esses momentos fora da sala de aula, como recreios, discussões, trabalhos em grupos, eles são muito riquíssimos. E é ali que vão surgir essas novas amizades, esses conflitos, as aprendizagens sociais e também as noções de empatia e de cooperação. E tudo isso tem tanto valor quanto a aprendizagem formal. E é aí que vai entrar essa importância da parceria com a família. Porque a escola, ela pode até planejar o pedagógico, mas quem conhece a fundo a história daquela criança, as suas emoções, as suas vivências e o seu cotidiano, é a família. Então, ali são papéis fundamentais, mas diferentes que acabam se complementando. E quando esses 2 mundos eles se aproximam, o desenvolvimento da criança, ela se torna muito mais completo. Mas também é muito importante lembrar que, embora o discurso sobre a parceria com a família esteja muito presente nas escolas, na prática essa relação muitas vezes é limitada, burocrática ou até mesmo inexistente. Mais do que boas intenções, é essencial que as escolas desenvolvam estratégias concretas para integrar pais e responsáveis no processo educativo. Isso passa por aspectos simples, como, por exemplo, a linguagem usada nas comunicações, até ações mais profundas, como valorizar de fato o papel da família nas decisões pedagógicas. Exato. Uma coisa que o artigo destaca é que me parece muito central é a qualidade das relações, que vai importar muito mais do que a quantidade. Não adianta ali ter 1000 reuniões se os pais saem delas muitas das vezes se sentindo diminuídos, criticados ou até mesmo excluídos. As interações, elas precisam ser, na verdade, acolhedoras, horizontais e também centradas ali naquela criança. A escola, ela deve ser capaz de reconhecer e também de potencializar o que a família pode oferecer. E isso também vai variar muito de família para família. E o que fica evidente durante a leitura do artigo é que o envolvimento não é um conceito único. Ele pode acontecer de muitas formas, em diferentes graus, e o desafio está em reconhecer essas possibilidades e construir caminhos viáveis para que essa parceria entre a família e a escola aconteça. E assim a gente encerra o nosso segundo bloco com reflexões super importantes sobre a parceria entre família e escola.
e escola. E agora vamos abrir um espaço para vocês que estão ouvindo a gente. Chegou a hora das perguntas dos nossos ouvintes para as nossas convidadas. Vamos lá. A primeira pergunta é da de uma das nossas ouvintes, é a seguinte: durante o podcast, fiquei em dúvida em como pais e professores podem se perceber mutuamente dentro dessa relação. Essa pergunta é ótima. Olha, essa percepção, ela vai depender muito de como essa parceria ela vai acontecer no dia a dia. A pesquisadora Joyce Epstein, ela fala de 5 formas de envolvimento entre família e escola, e eles ajudam muito a entender isso. Quando os pais eles estão ali presentes, ajudando nas tarefas, indo nas reuniões e também participando das decisões, e quando a escola ela vai ali ouvir, informar e acolher esses pais, essa relação ela acaba sendo muito mais próxima. Quando um lado ele se sentir ignorado ou sobrecarregado, a percepção muda. Ela vai ser ali uma percepção de distância ou até mesmo de desconfiança. Então, tudo isso passa por como essa comunicação ela vai acontecer e como também cada um vai se ver ali dentro daquele processo educativo. Muito boa a resposta. E agora a gente vai passar para a segunda pergunta. Quais seriam os efeitos negativos da pouca integração entre família e escola? Bem, a falta de integração entre escola e família, ela pode gerar uma série de problemas que vão desde o desinteresse escolar até mesmo dificuldades emocionais, por exemplo, quando a escola ela desconsidera as experiências que a criança traz de casa ou quando os pais se sentem excluídos no processo educativo, a criança acaba perdendo pontos de apoio fundamentais para o seu desenvolvimento. Pode levar a uma baixa autoestima, uma queda no desempenho acadêmico e, em casos mais graves, até mesmo a evasão escolar. É como se a criança ela fosse forçada a viver em 2 mundos que não se comunicam. Esse descompasso, ele exige dela um esforço constante de adaptação, né, muitas vezes invisível para as pessoas adultas, mas é extremamente desgastante. Para alunos que vivem em contextos mais vulneráveis, por exemplo, essa desconexão pode resultar em um afastamento total da escola. A terceira pergunta que foi enviada é a seguinte: olá, sou graduanda em História e gostaria de saber como podemos respeitar as diferenças culturais e sociais entre famílias sem comprometer o projeto pedagógico da escola. Esse equilíbrio ele é delicado, mas ele é possível. O segredo, ele tá ali entre entender o que o projeto pedagógico ele não é um manual fechado, mas sim um documento vivo, que deve dialogar tanto com a comunidade na qual ele está inserido. E isso exige muita escuta, muita flexibilidade e também uma grande sensibilidade cultural. O reconhecimento ali dessas práticas culturais das famílias não significa abrir mão dos objetivos educacionais, mas sim encontrar forma de conectá-los à realidade e também aos alunos e aos professores. Um projeto pedagógico, ele deve acolher e integrar tanto essas vivências e não invalidar elas. Mais do que isso, né, a escola ela deve permitir que a criança veja sua família representada dentro do espaço escolar. Isso fortalece vínculos, valoriza a identidade do aluno e constrói ali uma ponte potente entre o saber escolar e o saber de vida. Respeitar as diferenças não significa comprometer o projeto pedagógico, muito pelo contrário, é ressignificá-lo a partir da realidade dos alunos, sem perder de vista os objetivos formativos. Trata-se de uma escola que ensina com rigor, sim, mas que também ensina com empatia, né, que escuta com abertura. Uma escola que compreende que o saber escolar é apenas uma entre muitas formas de conhecimento e que esse saber se torna ainda mais potente quando é construído em diálogo com os saberes que já habitam o foco, as histórias e as vivências, de quem aprende. Com isso, encerramos nosso momento de perguntas. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o nosso próximo bloco. Voltando da nossa breve pausa, queria puxar aqui um ponto que me tocou muito. As crenças negativas que tanto professores quanto pais carregam e que acabam criando barreiras invisíveis nessa relação. Muitas vezes, professores acreditam que pais que estão em vulnerabilidade social não se importam com a educação dos filhos.
o que não é verdade. Há amor, há esforço, mas também há insegurança, vergonha ou uma experiência escolar traumática que ainda pesa. E do outro lado, os pais eles também podem ver a escola como um lugar frio, inacessível, onde eles acabam sendo julgados e não compreendidos. Esse distanciamento emocional, ele precisa ser levado a sério. A afetividade, ela não pode ser um tabu na relação entre escola e família. Pelo contrário, ela é um alicerce ali para que exista essa confiança mútua. Como educadores, a gente precisa entender que o vínculo afetivo entre pais e filhos é uma ponte muito poderosa para a aprendizagem e que se a gente souber trabalhar junto, os ganhos eles são muito imensos. Por isso, investir na formação docente voltada para a relação com a família é uma urgência. Professores, eles precisam aprender a dialogar com os pais, a reconhecer as múltiplas formas de cuidado e de educação que existem fora da escola. E, principalmente, eles precisam aprender a escutar sem preconceito. Uma escola que se fecha à comunidade, ela se torna um espaço estéril, né, que forma para o desempenho, mas não forma para a vida. Então, o que pode ser feito? O artigo ele nos diz que é necessário integrar os contextos escolar e familiar com respeito às diferenças e, ao mesmo tempo, buscar objetivos comuns. Uma proposta interessante que é feita no artigo é a inserção dos pais no projeto político-pedagógico da escola. Quando os pais têm voz ativa nas decisões, cria-se um senso de pertencimento muito mais forte. Eu concordo plenamente, mas para que essa parceria aconteça de fato, a escola precisa criar condições reais, né? Espaço físico adequado, tempo para o diálogo, linguagem acessível e uma escuta verdadeiramente sensível. Tudo isso exige planejamento, né? Políticas públicas e, acima de tudo, vontade institucional. Não dá para esperar que os pais se envolvam se a escola continua funcionando como uma fortaleza cercada de muros simbólicos, né? Distante da comunidade que ela deveria acolher. É, na verdade, uma mudança de cultura. Uma cultura ali que ela precisa, parar de enxergar a criança não só como um sujeito isolado, mas sim como alguém que carrega uma história, que tem uma família, que faz parte de um território. E é nesse entrelaçamento que esse processo educativo ele vai ganhar o maior sentido. Não basta ensinar conteúdos, mas é necessário formar vínculos, construir pontes e lembrar que educar é, na verdade, acima de tudo, um ato coletivo. Perfeito. Então, o artigo que a gente discutiu hoje, ele nos ajudou a repensar não apenas o papel da escola e da família, mas também o nosso papel nesse processo, como educadores, como pais, como cidadãos. Obrigada, Carla, obrigada, Suzane, e obrigada a você, ouvinte, por estar conosco nessa reflexão. Se você gostou desse episódio que acabou de ouvir, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem tão importante. Vamos juntos construir uma educação mais íntegra, mais humana e mais transformadora. Até a próxima Jornadas da Mente.